Irmãos, neste salmo, eu me vejo diante de uma pergunta. E a pergunta é: qual o remédio para o sofrimento? Qual seria o analgésico para se tomar que poderia nos garantir a cura das dores da alma? A grande verdade, irmãos, é que o nosso grande dilema com o sofrimento, na verdade, são dois. Primeiro, nós não sabemos como resolvê-lo agora. E segundo, nós não sabemos quanto tempo o sofrimento vai durar. E isso nos deixa angustiados. Eu falei para vocês aqui no Salmo 3, que tanto no saltério como na vida, o sofrimento ele é sempre presente. Você não pode cair na teologia que diz que você nunca sofrerá, ou que em Jesus os seus sofrimentos serão aliviados ainda nessa vida e de certo modo você nunca mais vai sofrer e agora é sua vitória. Pelo contrário, aqui e agora existem pessoas sofrendo. A grande diferença se dá em intensidade, propósito e dor. Mas a realidade da vida é que o sofrimento ele é muito presente e isso nós não podemos negar. E veja, afirmar tais realidades bíblicas é confrontar uma ideologia da positividade utópica, que a todo tempo nós precisamos estar sorrindo, caracterizados por filtros e filtros de felicidades e de doses de euforia, porque a vida real, meus irmãos, ela escancara diante de nós o sofrimento como ele é. E a grande verdade é que nós não temos controle sobre o sofrimento e não sabemos quanto tempo ele vai durar. É por isso que o verso central desse texto é uma pergunta intrigante: até quando? Até quando se dará esse sofrimento? Este salmo ele é atribuído a Davi. Nós não sabemos especificamente a situação que Davi estava vivendo quando escreveu este salmo. Alguns afirmam que muito provavelmente Davi escreve este salmo fugindo de Saul, mas nós não conseguimos precisar de forma assertiva. Matthew Henry, um dos grandes comentaristas bíblicos, comentando esse salmo, disse algo que eu achei fantástico. Ele disse: nós não conhecemos a causa da dor de Davi, mas qualquer que tenha sido a causa, Davi procurou obter antídoto em Deus. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Quando vivenciamos as nossas experiências de sofrimento tendo Deus como base, nós vamos perceber que sofrer não é perecer, mas sobretudo sofrer é aprender. Em linhas gerais, Deus quer nos ensinar através do sofrimento. A realidade do Salmo 6, ela escancara diante de nós a angústia, a aflição e, sobretudo, a confiança de Davi. As crises e sofrimentos nos Salmos vão nos revelar uma coisa bem interessante. É que o sofrimento vem para provocar dos nossos lábios duas opções. Preste bem atenção. Ou confissão de fé, ou confusão de fé. O sofrimento vem ou para que você confesse a sua fé, ou para que você esteja confuso na sua fé. É por isso que muitas pessoas, em face ao sofrimento, elas murmuram contra Deus, porque entendem que no lugar de Deus elas fariam melhor. Outras, por sinal, tal qual os salmistas, vão lamentar, vão expressar a sua queixa diante de Deus, mas sobretudo vão confessar de maneira a ter fé, que no final de tudo o Senhor sobre isso se levantará. Então a realidade dos Salmos é nos trazer a ideia de que diante do sofrimento, ou nós teremos confissão de fé, ou nós teremos
confusão de fé. Os salmos trazem essa ideia que mesmo em meio ao sofrimento nós podemos louvar a Deus. E o que eu gosto de salmos como esse aqui é que eles são salmos que não pretendem maquiar a realidade da vida. E talvez alguém já tenha dito para você o seguinte: olha, seja forte porque a vida vai lhe ensinar a ser forte. Na verdade não, a vida não vai lhe ensinar, ela vai lhe cobrar que você seja forte. Porque a grande realidade da vida é que após Gênesis 3, após a queda, o pecado nos faz sofrer. E por sermos escravizados no pecado, somos pecadores sofredores. E esse salmo aqui, irmãos, ele não pretende maquiar a realidade do sofrimento. E talvez você quisesse começar no mês de fevereiro ouvindo algo tipo: você vai voar. Esse será o melhor ano da sua vida. E eu tenho que ser sincero com você e dizer para você nessa noite que você vai sofrer. Nós sofreremos, mas sobretudo aprenderemos. E para nós, o sofrimento não será um efeito tardio paralisante, mas será uma escola que nos aproximará do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Já parou para pensar que este salmo tem linguagens e expressões extremamente fortes? Por exemplo, Eugene Peterson, que é um poeta, além de teólogo, autor da Bíblia A Mensagem, conhecido nos Estados Unidos como Pastor de Pastores, ele traduziu esse salmo em uma linguagem extremamente sincera. Talvez até lhe choque, mas olha só como é que ele traduziu esse salmo. Ó Eterno, para de gritar comigo. Não me ponhas mais de castigo. Trata-me bem somente dessa vez, porque estou carente de afeto. Não vês que estou coberto de hematomas, pancadas que doem no meu corpo e na minha alma? Ó Eterno, quanto tempo ainda falta para que me des folga? Aparta e acaba de vez com esta briga. Se me amas de fato, então me tira daqui. Que valor vou ter para ti se eu estiver morto? Não poderei cantar em teu louvor se estiver na sepultura. Estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama e meu colchão estão encharcados, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros, que quase cego vou piscando e tateando. Caiam fora, gente perversa. Finalmente o Eterno ouviu os meus soluços. Meus pedidos foram atendidos. Minhas orações foram respondidas. Acovardados, meus inimigos desaparecem, vendo que a desgraça caía sobre ele. Viraram as costas e fugiram. A pergunta é: será que nós temos coragem de orar assim? Ou nós somos aquele típico fariseu que, para orar, queremos impressionar Deus com as nossas palavras e até o tom de voz a gente aumenta para mostrar o quão espiritual a gente é? Até palavras que a gente não usa naturalmente no vocabulário, as pessoas usam. Teve um irmão que uma vez foi apresentar um pastor que ia pregar, falou: está aqui o nosso pastor. Aí foi falar bonito com todas as suas concupiscências. Aí o pastor falou: é verdade, sou pecador mesmo, meu irmão. Mas veja, irmão, os salmos estão repletos de palavras sinceras, tons de poesia que nos levam à reflexão do sofrimento e como nós devemos encará-lo. E a grande realidade é que não há palavra que você fale que impressione Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. É desse mesmo autor, Eugene Peterson, a seguinte frase: as orações não são ferramentas para fazer ou obter, mas para tornar-se. Davi, através da oração, tornou-se mais humilde, mais fraco em si mesmo e mais dependente de Deus. Se o sofrimento nos levar a isso, ele já valeu a pena. Eu queria que você, com a Bíblia aberta aí, olhasse para o primeiro verso desse salmo, mas na verdade olhasse para a epígrafe que está acima dele. Pastor, o que é epígrafe? A epígrafe é o título do salmo.
é essa parte que está aí em negrito. Olhe que interessante. O título musical deste salmo traz uma instrução de música para aquele tempo. E a instrução é a seguinte: ao mestre do canto com instrumentos de 8 cordas. Os intérpretes, eles vão dizer, meus irmãos, que essa designação, ela muito provavelmente se refere a uma harpa de 8 cordas, que era provavelmente uma marcação de uma oitava inferior, ao qual se usava em um tom mais grave. Em outras palavras, essas harpas, elas eram tocadas e utilizadas para serem usadas em vozes baixas. Isso indica que este salmo deveria ser entoado pelos israelitas de uma forma grave, em uma oitava abaixo. Esse salmo, irmãos, ele tem um tom angustiante, daquelas canções feitas para se tocar nas teclas pretas do piano. Não é música para festa, mas é música para velório. Esse é o salmo barra oração, barra canção, para todo aquele que já passou pelo dia da dor. Este salmo é o salmo para mim e é o salmo para você, que vivenciamos o que vivenciamos por causa de um mundo quebrado após o Gênesis 3. Davi abre o salmo com um apelo, dizendo: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Este é um dos 7 salmos chamados de salmos penitenciais, aonde o autor dos salmos, ele confessa o seu pecado e aceita a culpa que lhe foi imputada, mas clama por misericórdia. Veja que aqui Davi recorre a Deus em sua misericórdia. E Davi recorre para que ele não experimente a totalidade da fúria de um Deus irado por causa do seu pecado. E é interessante perceber que Davi aceita o castigo de Deus, mas lhe suplica que não o castigue zangado. Quando crianças, nós temíamos as ameaças de papai e mamãe, sim ou não? Daquelas tipo assim: em casa a gente conversa, misericórdia, a alma gelava, a espinha tremia. E se papai e mamãe tiver zangado, pior ainda. Nós tememos e ficávamos angustiados só com o fato de pararmos diante da ameaça que os nossos pais nos castigariam furiosos. Aí Davi aqui diz: Senhor, não me disciplines no teu furor, não me castigues na tua ira. O que Davi está dizendo é: eu não nego a minha culpa, mas eu proclamo a minha inocência. Em outras palavras, diante de ti, eu reconheço de fato que eu sou pecador. Por isso, eu conheço o meu Deus. Eu sei que o Senhor é justo, ao tempo que é compassivo em misericórdia. Por isso, Davi apela para a compaixão de Deus. Davi apela para o ato da misericórdia. É isso que ele vai falar no verso 2. Misericórdia, Senhor, porque eu vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. É interessante essas expressões fortes que ele usa. Não me repreendas, não me castigues, tenha misericórdia de mim. Veja, irmãos, essas expressões mostram o reconhecimento do aspecto disciplinar do sofrimento. Em outras palavras, o sofrimento para Davi e para nós, pedagógico. Deus quer nos ensinar algo através do que estamos vivenciando face ao sofrimento. O problema é que a nossa geração é tão mergulhada na hiperatividade do positivismo, que até mesmo os dias de lamentos a gente nem sabe mais passar por eles. Já parou para pensar, Cláudio, que a Bíblia não tem um versículo que fala assim: ó, se prepare porque um dia vocês vão celebrar com alegria? Não fala, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: se preparem para o dia mau. Isso é intrigante, irmãos. A Bíblia nos convoca a nos preparar para o dia mau. E nesse dia mau é exatamente a misericórdia do Senhor que nós devemos experimentar. E quando experimentamos a misericórdia de Deus em meio ao sofrimento, nós estamos aprendendo.
Se o sofrimento não é pedagógico, ele é cruel. E quando alguém experimenta o sofrimento na crueldade, ele sucumbe às circunstâncias adversas do sofrimento. Eu e você não. Nós sofremos, mas confiamos. Nós sofremos, mas sabemos, e a fé sabe, que os inimigos de Deus não prevalecerão. Veja, irmãos, existe aqui uma repetição proposital nos 2 primeiros versos. Um natural paralelismo entre eles que vai criando um sentimento de tristeza e tensão ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui um conflito entre o ideal e o real. O ideal é Deus não castigar Davi. E o real é a situação que Davi está vivendo. Angústia. Outra coisa interessante a se perceber é que Davi, ele está com o seu sofrimento não só psicológico, porque ele fala que ele sou fraco, debilitado, mas também físico. Ele vai dizer que os seus ossos estão perturbados. Dá para imaginar isso? Um nível de sofrimento que estremece os ossos. A ansiedade e a tristeza de Davi paralisaram o seu corpo. E é exatamente essa oração dele que vai revelar para nós poderosas lições sobre o sofrimento. Veja, irmãos, sofrendo Davi ora. E a oração de Davi reconhece 2 coisas. Primeiro, sou fraco. Quando Davi declara sou fraco, automaticamente ele está dizendo, eu tenho limites, o Senhor não. A teologia do sofrimento vai nos ensinar de que nós sofremos porque nós não somos senhores da nossa vida. Nós não somos o Deus da nossa própria existência. É por isso, pastor Fábio, que nós sofremos. Porque nós somos seres limitados. Davi diz, eu sou fraco, eu sou debilitado. E tu, Senhor? O Senhor não. O Senhor não tem limites. Davi ainda vai dizer, os meus ossos tremem. E o Senhor é inabalável. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O nosso sofrimento momentâneo e talvez intenso não altera em nada o fato de que existe um Deus no céu que continua, conforme diz Isaías 6, assentado num alto e sublime trono. E nada abala o Deus que você serve. Os ossos de Davi tremiam. Deus continuava inabalável no trono. Os seus ossos tremem. A sua mente fica fadigada, nós ficamos assustados, mas absolutamente nada assusta o Deus de Davi. Finalmente a gente chega ao verso 3. E no verso 3 Davi vai dizer, todo o meu ser estremece. E finalmente ele faz a pergunta que talvez você e eu não fazemos por religiosidade, mas o nosso coração deseja fazer. Pastor, eu me escandalizo com as orações dos Salmos. Então você deveria se escandalizar com a oração de Jesus. Na cruz ele clamou, Deus meu, porque me desamparaste. Eu tenho falado para vocês aqui sobre os Salmos, que os Salmos eles nos ensinam a lamentar, não murmurar. E a diferença de lamento para murmuração é, lamentar é reclamar para Deus, murmurar é reclamar de Deus. Percebeu a diferença? Quando eu lamento, e é válido, eu estou lamentando para Deus a circunstância que eu estou vivendo. Mas quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que no lugar dele eu faria melhor. O problema, irmãos, é que o nosso lamento, por vezes, ele é um fim em si mesmo, e a gente só lamenta e não adora. Jesus não. Observe que Jesus disse, Deus meu, adoração, porque me desamparaste, lamento. Davi diz, até quando, Senhor? Até quando? Talvez você não faça essa oração aqui em uma terça-feira à noite, em uma reunião de oração. Talvez você não faça essa oração aqui, de posse desse microfone, em cima dessa plataforma. Mas no secreto do seu coração, em dias angustiantes, quantas vezes eu e você talvez não falamos com os lábios, mas o coração gritou, até quando, Senhor?
Até quando se prolongará esse sofrimento? É interessante que aqui Davi ele estabelece um contraste entre ele e Deus. Ele, Davi, está angustiado em seu ser. Todo o meu ser estremece. O estado ontológico de Davi está abalado. E tu, Senhor, até quando? Essa é a pergunta central desse capítulo. Essa é a pergunta do salmista na hora da angústia. Essa é a pergunta de Davi em meio à aflição. Mas eu quero lhe perguntar, quantas vezes essa não foi a nossa pergunta? Quando o dia mau chegou, quando a má notícia chegou, quando aquilo que alterou a nossa agenda chegou, quantas vezes nós nos deparamos e dizemos, até quando, Senhor? Em meio ao caos e à angústia, quantas vezes esse sentimento não foi o nosso? A grande questão dessa pergunta é que, assim como Davi, nós por vezes nos sentimos apanhados entre a intensidade da tribulação e a incerteza da sua causa, e mais ainda, e tão angustiante quanto, o seu tempo de duração. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, e isso nos deixa angustiados. Já parou para pensar que se você tivesse o prazo de validade do seu sofrimento, você não sofreria tanto? Já parou para imaginar por um momento que se você tivesse assim em mente, o meu sofrimento acaba quinta-feira. Você já ia se alegrando aos poucos, né? Há prazo para assim, estou sofrendo agora, mas quinta-feira acaba. E talvez se você abre qualquer curso na Hotmart, na internet ou no YouTube, alguém dizendo para você de maneira coach, olha, o seu sofrimento vai acabar, tem prazo de validade, ou até mesmo uma pregação de alguma igreja que diz, venha para Jesus, o sofrimento acaba hoje, acaba amanhã. Eu quero falar para você, essa não é a realidade bíblica. Davi, homem segundo o coração de Deus, está diante do sofrimento perguntando, até quando? É como se Davi dissesse, eu não sei quando isso vai terminar. Eu não sei quando isso vai acabar. Só que isso aqui, irmãos, não se trata de uma pergunta petulante e murmurenta a respeito dos propósitos de Deus. Mas, na verdade, é uma expressão que revela o estado de um coração em agonia. E eu vou perguntar uma coisa aqui para você, meu irmão. Se você não pode dizer isso para Deus, para quem você vai dizer? Se você foi ensinado em uma religiosidade utópica que você não pode falar isso para Deus, eu pergunto, para quem você vai falar? Nós somos ensinados que fé é declarar palavras mágicas que dão ordem em Deus. Eu decreto, eu determino. Por vezes, irmãos, a fé verdadeira é a fé que, na verdade, não vão declarar palavras de vitória, entre aspas, mas vão declarar palavras sinceras. Senhor, está doendo. Até quando eu vou experimentar isso? Sabe por que Davi fez essa pergunta, irmãos? Porque Davi é humano, como você e eu. E perguntas assim são feitas por pessoas. Até quando, Senhor? Esse até quando indica que nós não temos o controle sobre o sofrimento. E mais, nós não sabemos o que Deus sabe. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe quando o seu sofrimento vai acabar? Sim ou não? Não. E Deus, Ele sabe? Sabe. Já parou para pensar que a gente lê o livro de Jó, que talvez seja o livro onde o sofrimento humano é mais angustiante, só que a gente já sabe o final do livro de Jó? Já parou para pensar nisso? Pega lá Jó, capítulo 1. Só notícia ruim. Um filho morre, depois outro morre, 10 morrem. Jó perde tudo. Fica doente. Vai coçar as chagas com um caco de telha. Só que na nossa mente, que conhece o texto, pensa, não, no final, né? Deus vai dar tudo de novo a Jó e vai ser bênção dobrada. Só que Jó não sabia. E o que é que Jó não sabia? Jó não sabia que no final tudo acabaria bem. Essa é a angústia do nosso coração. E por vezes a nossa fé oscila, porque a gente pensa, se eu estou vivendo isso, esse é o meu fim, esse é o meu final.
Se eu estou passando por essa angústia, por esse vale de sofrimento, é porque eu estou em pecado, talvez como os amigos de Jó que diziam: Jó, você pecou, alguma coisa você fez. Quando na verdade, meus amados irmãos, Deus sabe, nós não. Eu vou repetir isso aqui para você nessa noite. Isso aqui não é palavra para massagear o seu ego, mas é palavra para libertar a sua mente de ensinos errados. Você não sabe, o pastor não sabe, a irmã da revelação não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. E isso é suficiente, porque, pastor, se Deus sabe, tudo terminará bem. Talvez não bem como você pensa, mas bem como Deus quer. E se é como Deus quer, é melhor para Deus. Pastor, porque a gente pergunta até quando? Porque nós somos mal resolvidos com o fator tempo. Sim ou não? Nós somos mal resolvidos com o fator tempo. Nós não sabemos esperar. É ou não é? Se for para uma fila de banco, você diz: não, vou resolver aqui no celular, porque eu não nasci para pegar fila. É? Nós somos mal resolvidos com o fator tempo. É tão mal resolvido que a nossa geração é a geração da pressa. Hoje em dia ninguém ouve mais o áudio no WhatsApp na velocidade 1. Quem ouve aqui? Ninguém. É só no 1.5 ou 2, né? Para adiantar logo quem tem pressa. Né? Ó, a Camila está ali assim. Ó. Porque nós somos mal resolvidos com o fator tempo. E Deus não. Deus é atemporal. Deus não conhece futuro nem passado. Deus, ele é eterno em si mesmo, e por isso essa pergunta é nossa, não de Deus. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu passarei por isso e viverei experiências como essa? Davi continua a sua confissão no verso 4 e diz: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Esse verso é poeticamente o mais belo deste salmo. Porque o clamor de Davi, ele é apelativo. Primeiro para a misericórdia, agora para a aliança. E nós aqui, irmãos, somos uma igreja de fé batista, pactual, reformada, sobretudo aliancista. E falar sobre aliança é uma grande oportunidade de entendermos a beleza da Bíblia e como nós podemos experimentar a nossa fé. Juan, pode ir por aqui, ó. Júlia falou: acorde, Juan. E ele ficou dormindo. Falar sobre aliança, irmãos, é perceber que o propósito de Deus, ele se estabeleceu com o homem em uma aliança que progride nas Escrituras. E eu queria falar com você sobre um pouquinho exatamente sobre essa ideia da aliança, porque Deus fez uma aliança com o homem e estabelece essa aliança conosco até hoje. Em outras palavras, nós perceberemos que Davi está clamando a Deus por seu amor leal, e amor leal foi o que Deus prometeu quando fez uma aliança com o homem. A Bíblia mostra uma aliança de Deus com Adão e outras alianças em pactos de graça e obra, tanto com Abraão, Moisés, Davi. E a grande aliança que Deus fez conosco foi com o seu próprio Filho, a qual nós declaramos na mesa do Senhor a nova e eterna aliança. E dentro deste prospecto de aliança que se desenha nas Sagradas Escrituras, nós temos um Deus que não faz tentativas com o homem, como acreditam os dispensacionalistas, mas que faz uma aliança com o homem. E essa aliança progride até o dia final, aonde nós estaremos para sempre com Ele. Só que veja, meus amados irmãos, a aliança que Deus fez conosco é uma aliança unilateral. O que é que isso significa, pastor? É que a parte fiel na aliança é Deus, ainda que nós sejamos o quê? Infiéis. E é o que somos. É por isso que Deus permanece fiel. E fiel a quê, pastor? Fiel a mim, como algumas pessoas cantam? Não, ele permanece fiel a quem? A sua aliança. E a aliança é interessante porque a melhor analogia para a aliança é o casamento, onde duas pessoas que não se conhecem, de culturas totalmente diferentes, distintas, se unem e tornam-se uma só, face à proposta da aliança. Agora, veja que interessante, irmãos. O termo hebraico para aliança é brit, que implica no cumprimento de uma das partes. Quem é que cumpre? Deus. Porque Deus é fiel.
a sua aliança. Jeremias viu o Senhor numa visão, e Deus disse para Jeremias: eu velo para cumprir o que? A minha palavra. Deus é fiel à sua palavra, à sua aliança, aos seus princípios de aliança. Agora a gente tem que entender uma coisa: a nossa sociedade, ela está perdendo a beleza do entendimento sobre aliança, porque nós não valorizamos as alianças que nós construímos. Por que é que o Senhor nos convida a relacionamentos de aliança? Porque Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de compromisso. Por que é que a Bíblia condena essas relações rarefeitas que a gente vive por aí? Pessoas que não se relacionam com compromisso, mas que flertam com um descompromisso generalizado. Por que é que a Bíblia condena isso, irmãos? Porque Deus é um Deus de aliança. E a nossa sociedade atual, ela desconhece a aliança porque está mais acostumada com contrato. É ou não é? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, contrato. Você vai alugar uma internet para sua casa, está lá, contrato, assina aqui. Então a nossa sociedade está acostumada com contratos. Só que existem algumas grandes diferenças entre aliança e contrato. Primeiro, um contrato estabelece prazos de validade, ou seja, tem tempo para começar, tempo para terminar. E a aliança? A aliança não tem começo e não tem fim. Pode olhar para a sua aliança aí no dedo que você vai perceber isso. Então, enquanto contratos têm prazo de validades, alianças não tem começo e não tem fim. Foi conferir, foi, Emerson? Estava na dúvida, era? O contrato, irmãos, possui partes. Aliança, relacionamento. Contrato possui cláusulas. Aliança possui princípios. Contrato possui garantias. Aliança possui entrega. Contrato é registrado por escrivão. Aliança tem testemunhas. No contrato, há um esforço para chegar a uma resolução satisfatória para ambas as partes. Na aliança, não há lugar para negociação. O que é maior em graça, ou seja, Deus, oferece ajuda a quem precisa, nós. A iniciativa é dele. O termo negociação define contrato. O termo dádiva define aliança. Em outras palavras, Deus não fez um contrato conosco, mas Ele fez uma aliança. A relação de Deus para conosco não tem prazo, não tem data de validade. A relação de Deus conosco parte da sua iniciativa em achar pecadores como você e eu e nos fazer aliançados nele para sempre. Como não amar esse Deus, irmão? Um Deus que fez aliança com um pobre pecador como você e eu. Essa é a ideia da aliança. Então, casados, me ouçam aqui. A ideia da aliança é que o maior, ele submete-se ao mais fraco. Esse é o papel de quem no casamento, irmãos? De quem? Pode falar, irmão. Você é de quem? É dos homens, Isaac. Isaac está respondendo ali, tá vendo? É dos men, é dos machos. Por que, irmãos? Porque, veja só, aliança consiste em dádiva, graça. Já parou para pensar, maridos, que experimentar o amor da sua esposa é obra da graça? A Bíblia diz que nós temos que amar as esposas como Cristo amou a igreja. Aí vem na nossa mente o quê? Temos que amar de forma a morrer por elas, é verdade. Mas também temos que amá-la quando elas não merecem. Porque eu pergunto a você, a igreja merece o amor de Cristo? Não, mas Cristo a ama, por quê? Porque ele parte dele a aliança. Então, irmãos, maridos, ame essa mulher quando ela menos merecer. Porque é exatamente aí que nós provamos que honramos a nossa aliança. Já parou para pensar, irmãos, que é tudo sobre Deus e nada sobre nós? Eis aí a prova. Um Deus que faz aliança conosco, mesmo nós sendo infiéis. E Davi fala, Senhor, eu peço misericórdia pelo teu amor leal. Por isso que é bom conhecer a Bíblia, irmãos. Olha a oração de Davi.
O amor leal de Deus é a expressão máxima da aliança que Ele fez conosco. Nós experimentamos esse amor leal, não fingido, mas um amor que pode ser experimentado em sua integridade. É por isso que nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, porque nele nós podemos experimentar quem de fato Ele é. Um Deus que se relaciona conosco. E por isso Davi vai dizer no verso 5, lembra, ou Senhor, quem não morreu, não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Essa expressão ela é uma das mais fortes do saltério, porque veja, primeiro, o salmista que o que ele está passando sinaliza que ele ainda está vivo. Veja, ele está falando assim, eu estou sofrendo, estou angustiado, é verdade. Só que ele olha para os mortos e pergunta, quem vai se lembrar de ti quando morrer? Então o que ele está falando é o seguinte, eu estou sofrendo, mas estou vivo. Porque os que morreram não podem nem sofrer mais. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a dor é um sinal de vida. Ao invés de murmurar por causa da dor, agradeça, porque é por ela que você descobre que está vivo. Davi diz, quem morreu não vai se lembrar de ti. Entre os mortos, quem te louvará? A segunda razão é que ele está vivo, implica que ele está vivo para a adoração. Parte da tristeza dos mortos é que eles não podem participar do maravilhoso louvor a Deus com o seu povo santo no seu santo templo. Estamos vivos. Tem uma canção antiga que pergunta, se não for para te adorar, para que nasci? Nós poderíamos parafrasear essa frase dizendo, se não for para te adorar, porque estou vivo. Estamos aqui vivos para louvor e adoração do nome de Jesus. Concluindo, irmãos, nos últimos versos Davi vai mostrar o estado da sua alma e ele vai dizer, eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Davi conclui a sua queixa falando das noites mal dormidas por causa do sofrimento. E aqui a gente percebe que a lamentação diária de Davi é expressada na imagem de lágrimas intermináveis e do cansaço de olhos que não param de chorar. A verdade é que muito sofrimento é exaustivo, de fato cansa. De um lado, Davi ele manifesta o seu próprio sofrimento no verso 6. Do outro, ele pensa no escárnio dos seus inimigos no verso 7. Tudo isso rouba o sono de Davi, a ponto de afetá-lo de maneira que ele vai prematuramente envelhecendo. Eu vi essa semana uma imagem na rede social interessante, apesar de preocupante. Um soldado da Segunda Guerra Mundial americana, ou americano, tiraram uma foto dele, Igor, antes de ele ir para a guerra, e ele jovenzinho, bem rapaz, na faixa de 22, 23 anos, ele bem jovem, o rosto bem jovial, aquele ar bem adolescente mesmo. E depois de 3 anos de combate, ele retornou, e o seu semblante era extremamente velho. E ele com cerca de 26, 27 anos, aparentava ter 40 fácil. Porque o sofrimento nos envelhece. Essa coisa exaustiva de encharcar o nosso travesseiro com lágrimas, segundo Davi, é exaustivo demais. O nome disso, irmãos, é preocupação. Pré-ocupação. Pastor, o que significa preocupação? O próprio nome define, pré-ocupação. É quando nós estamos ocupados, ou seja, quando a gente se ocupa com algo previamente. Quando a ansiedade rouba de nós o amanhã, aquela situação que a gente fica preocupado porque não sabe como vai ser amanhã. Aí tipo assim, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Aí a preocupação vem e rouba de nós a paz. Como é que eu vou fazer aquilo amanhã? E aí, como é que eu vou fazer aquilo semana que vem? E essa angústia tira de nós a certeza da paz. Isso é pré-ocupação. Quando as incertezas do futuro são vividas no presente.
Só que aí de repente, irmãos, a canção que está no oitava baixa, em um tom grave, em uma poesia melodramática, nos últimos versos ganham contornos de louvor e júbilo. E Davi, de maneira surpreendente, muda o tom da canção. E ao invés de lamento, agora ele vai louvar. E no verso 8 e 9 ele diz: afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Essa última estrofe é marcada por uma mudança completa na oração do salmista. Até então ele estava lamentando, se queixando, mas agora ele está certo de que o Senhor ouviu a sua oração. E mais que isso, não apenas ouviu, mas agiu em seu favor. A reclamação e o desânimo vão dar lugar à confiança e à segurança. Karl Barth, um teólogo suíço do século XX, ele vai chamar isso de júbilo antecipado. É a escatologia da fé. É quando você, mesmo sem ver saída e circunstância favorável, você canta ao invés de lamentar. Você celebra mesmo sem ter a certeza de que já saiu daquela situação. É como se Davi louvasse antecipadamente. Ele não sabe o que está passando, não tem resposta, mas ele canta na certeza do livramento. E eu pergunto para você nessa noite, meu amado irmão, qual foi a última vez que você trocou o lamento por louvor? Lamente, é válido, mas se o seu lamento não virar louvor, se o seu lamento, é um fim em si mesmo, é apenas ladainha murmuratória e não louvor que agrada a Deus. Nós precisamos levar para Deus as nossas angústias em oração. Deus ouviu a oração de Davi e ele experimenta agora a certeza do perdão concedido. O último verso é o verso 10. E Davi, de maneira profética, dominado pela certeza dessa grande salvação e livramento do Senhor, declara: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Veja, irmãos, esse é o resultado da confiança em Deus. Aqueles que desejam o mal de Davi serão transtornados pela contradição óbvia do que eles esperam. Isso aqui não é uma oração de Davi por vingança, mas é que para que Deus seja a sua justiça. Afinal de contas, irmãos, nós não somos bons com vingança, sim ou não? Porque se Deus concedesse o desejo do nosso coração em termos de vingança, misericórdia. Você matava o síndico do seu condomínio, você dava um tiro na cabeça do cara que fecha o semáforo na sua frente. Sim ou não? Ah, não, você é o santinho bonzinho, né? Se Deus concedesse os nossos desejos vingativos, você não fazia aquela oração: Senhor, me dá força, porque se me der força eu mato. Aí vem o versículo de Seu Madruga, capítulo 3, versículo 2. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, melhor que as nossas vinganças é a justiça de Deus. Os salmos imprecatórios, como falei para você no Salmo 3, não nos convida a um desejo de realizarmos justiça com as próprias mãos, mas que o Senhor seja a nossa justiça. Mas que o Senhor vingue a nossa causa, não nos nossos parâmetros, mas nos dele. Esse é o resultado de Davi. Ele agora agradece porque ele sabe quem Deus é. Em lugar de perturbação da sua própria alma, são os inimigos de Davi que se perturbarão. A intervenção de Deus em resposta às orações de Davi inverterá todos os seus valores dos inimigos e lança a alusão em confusão face ao sofrimento do seu servo. Eu concluo dizendo, irmãos, a nossa fé deve saber que Deus é nosso escudo. A nossa fé deve saber que nós não revidamos, nós não atacamos, nós não nos vingamos. Deus é a nossa defesa. Amém, igrejinha? Eu concluo com 3 aplicações tradicionais que são 3 perguntas para nós. A primeira é: nossas orações costumam ser sinceras
ou tecnicamente preparadas. A segunda é o que esperamos de Deus, uma relação de contrato ou de aliança. E tal como Davi, será que nós conseguimos levar para Deus as nossas angústias em oração? Que o Senhor nos abençoe e aplique em nós essa palavra. Até quando? Talvez você pergunte assim: pastor, eu quero saber a resposta agora. Eu vi lá na rede social da igreja. Cadê a fórmula mágica da resposta? Até quando, pastor, vai durar isso? A resposta eu tenho para te dar. Eu não sei. Não sei. Eu não sei até quando essa dúvida vai estar no seu coração. Até quando o sofrimento vai bater na sua porta. Até quando? Não sei. O que eu sei é que Deus é nosso escudo, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Ele nunca prometeu que a cruz seria leve, mas prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode abaixar sua cabeça? Fechar os seus olhos? Eu queria que você, nessa noite, confiando na providência de Deus, falasse para o Senhor agora, com sinceridade, sobre o seu sofrimento. Talvez nós sofremos muito porque oramos pouco. Não que a oração nos sirva como um paliativo mágico que transforma as nossas circunstâncias. Não é isso, mas a oração, aleluia, pode não nos livrar do sofrimento, mas formará em nós o caráter de Cristo. Por isso, meu irmão, por favor, nesse momento, queria que você orasse. Se esse Deus dói, o Senhor está ferindo, está machucando, mas sobretudo eu confio em um Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias da minha vida.